Olá, amigos do canal, bem-vindos a mais um vídeo do Dicionário do Investidor. Pessoal, eu ando recebendo muitas perguntas sobre a tributação de dividendos, se vai chegar aos fundos de investimentos imobiliários e quando ela deve acontecer. Pessoal, vamos por partes. Primeiro, não é algo tão simples, é uma reforma tributária que isso acarreta fazer mudança em muitas leis. Quando a gente vai ver aqui o projeto de lei 2337, esse projeto de lei aqui, o Poder Legislativo apresenta mudanças do imposto de renda para pessoas físicas, empresas e investimentos financeiros. Trata-se de uma fase da reforma tributária. Essas medidas maior impacto está a atualização da tabela de imposto de renda. Perdão, vou voltar aqui. Esse projeto de lei é uma parte de toda a reforma tributária. E dentro desse projeto de lei que consta a questão da tributação de dividendos. Não consegui, mesmo olhando aqui toda a tramitação, não consegui por aqui. Se alguém conseguir, por favor, tenta mandar o link para mim lá no Telegram. Não consegui ter a versão atual da reforma, que a gente tem a versão, prefiro esta versão, mas não tem a versão que a gente está, o texto apenas original, não tem o que andou através das emendas. E teve quantas emendas? Aí tem tramitação detalhada, ele coloca aqui toda a tramitação, aí teve toda vez que passou na plenária, toda vez que foi na plenária foi apresentada alguma coisa e continua essas apresentações. Então, muita coisa aqui de tramitação, não consegue ser aqui tão facilmente ver. Então, o que a gente tem que acreditar é nas palavras dos políticos. Vou começar primeiro por essa entrevista dada em 14 de julho de 2021, publicado no site Infomoney. Guedes: tiramos os fundos imobiliários da reforma para não destruir essa indústria. O ministro confirmou que os FIIs serão retirados da proposta de tributação de dividendos prevista na reforma tributária. Então, aqui, o nosso ministro da Economia, Paulo Guedes, confirmou na quarta-feira, dia 14 de julho de 2021, que os fundos imobiliários não serão tributados. Então, já está aqui claro isso aqui. Após fazer o aceno ao presidente da Câmara, Arthur Lira, que, segundo Guedes, vem trabalhando de forma brilhante na coordenação das matérias encaminhadas pelo Executivo. O ministro demonstrou confiança de que, corrigidas as falhas da reforma, o texto será aprovado ainda esse ano. A confiança dele de 2021 não deu certo. E, provavelmente, a reforma tributária não vai ser aprovada nem em 2022. Mas aqui já tira uma dúvida para a gente. A reforma tributária não será tributado, segundo Guedes, os dividendos dos fundos de investimentos imobiliários, os proventos, seguirão sendo isentos. Passando agora, olhando outra notícia mais recente, essa aqui de 27/7/2022. A reforma tributária deve ficar para 2023. Pessoal, a reforma tributária são mudanças na lei tributária brasileira. Uma mudança na lei tributária brasileira não pode acontecer no ano contábil corrente. Ou seja, se mudar um imposto em 2022, essa mudança só pode iniciar no próximo ano, em 2023. Se não mudar em 2023, se não mudar em 2022, mesmo que aprove a reforma tributária em 2023, só vai poder ser atualizada em 2024. Então, seguindo aqui agora já, aqui ó, mesmo que os esforços do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e do relator da matéria, o senador Roberto Rocha, a reforma tributária não foi aprovada pelo Senado no primeiro semestre de 2022. Com a corrida eleitoral no segundo semestre, a reforma do sistema tributário poderá acabar ficando para 2023.
Então, provavelmente, aqui não dá razão, aqui não tem uma afirmação, é provavelmente a reforma tributária, a PEC 110 de 2019, vai ficar para 2023. E as mudanças que elas trazem nos impostos, até a criação sobre o imposto de bens e serviços, que eu acho que é um tema muito mais polêmico do que a tributação de dividendos, ficaria somente lá para 2024. Porém, o governo já deixou claro que para pagar as suas dívidas, ele precisa que essa reforma passe esse ano. Então, a gente ainda não sabe. Mas, de acordo com o próprio Guedes, para os fundos de investimentos imobiliários, como vocês estão vendo aqui nessa reportagem, e é o que eu repito muitas vezes para vocês, os fundos de investimentos imobiliários não serão tributados na reforma tributária. Serão as empresas, as ações, todas as empresas que pagam dividendos serão tributadas. Tá certo, pessoal? Muito obrigado a todos. Inclusive, depois eu vou fazer um vídeo discutindo sobre essa tributação das empresas, porque apesar de estar prevista essa tributação das ações, também está previsto naquele texto inicial um pequeno desconto nos impostos que as empresas pagam, transferindo os impostos que a empresa paga para os acionistas, e é lógico que os acionistas vão até pagar um pouquinho mais do que os próprios, do que a empresa estava pagando, mas ainda tem uma certa compensação para a empresa essa tributação, mas isso estava lá no texto inicial. Eu não consegui achar o texto como está hoje para saber, para poder falar para vocês como é que está a tributação de dividendos. O que eu digo para vocês é que o Guedes disse que tiramos os fundos imobiliários da reforma para não destruir a indústria imobiliária, tá certo? Muito obrigado a todos, vou pedindo para deixar aquele like, para se inscrever no canal. Não quero entrar no mérito político, eu quero entrar no mérito apenas das notícias que tem aí, por isso que eu sigo tranquilo aportando em fundos imobiliários e um pouco com o pé atrás nas ações boas pagadoras de dividendos. Então, estou extremamente tranquilo aportando em fundos imobiliários, aproveitando aí o momento que ainda estão em baixas, porém, e também fiagros, tá certo, pessoal? Que o que vale para os FIIs, vale também para os fiagros, também nos fiagros, e fico com um pouco com o pé atrás naquelas ações que eu gosto tanto, que são boas pagadoras de dividendos. E é claro, pessoal, esse vídeo não é uma recomendação de recomendação de investimentos, tá certo? É apenas esclarecendo as informações que eu tenho e por isso digo para vocês que fundos imobiliários não serão tributados nesta reforma tributária. Muito obrigado a todos e até a próxima.